Saímos! E o Vasco não teve grande recepção, mas jogou o suficiente para vencer o América Mineiro por 1-0 e saímos da zona de rebaixamento. Agora é só olhar para frente, olhar para os que estão em posições melhores na tabela de classificação. Vamos falar sobre o jogo e vamos responder o volante Juninho, que deu uma declaração, no mínimo, irresponsável sobre a vitória vascaína. Virou moda no Brasil quando um time é ruim, quando um time é incompetente, eles querem jogar a responsabilidade da derrota na arbitragem. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vascão! Saímos da zona de rebaixamento. O Vasco não teve uma grande exibição como foi contra o Fluminense, como foi contra o Curitiba. Chegou a jogar tá mal, lembrando até a época do Maurício Barbieri, mas pelo menos lutou muito e foi compensado com um golaço do Jair na vitória de 1-0 sobre o América Mineiro lá no Independência, um jogo que vale pela 15ª rodada, ainda pelo turno, que o time mineiro estava envolvido com a Copa Sul-Americana, que o jogo teve que ser adiado. Agora, hoje em dia, eu sei que na época que o jogo foi adiado, o Vasco ainda era treinado pelo Maurício Barbieri, mas eu acho que o time como era um jogo pelo turno, que jogar naquela época, que o time que era treinado pelo Barbieri, um time nervoso, um time afobado e querendo definir os lances com uma pressa absurda. Com isso, eu acho que foi pressa fácil para a defesa do América. Tanto é que no primeiro tempo o time da casa deu 11 chutes ao gol, o Vasco não nenhum. E só não saiu derrotado no primeiro tempo, graças ao Léo Jardim, que pelo menos 3 defesas seguraram o 0-0. E no finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Mindel do América Mineiro, ele simplesmente, na tentativa de roubar a bola do Vicente, ele seria driblado e deu uma cotovelada no olho do Vicente. Engraçado que o bandeirinha, na cara dele, ele não viu a cotovelada, e a da lateral a favor do América Mineiro foi o VAR que chamou o árbitro para ver essa cotovelada. E o zagueiro, o Coelho, foi muito bem expulso. E eu já estava, como falei, postei na ação digitada, tanto no Twitter quanto no Facebook, e que o Vasco teve que dar a mão aos céus para não sair do primeiro tempo com a derrota, mas foi a expulsão justa, que eu queria ver se o Vasco ia fazer valer a vantagem numérica. E foi com a mais, o time da casa passou a ficar praticamente recuado, abriram mão de atacar, e o Vasco foi o senhor das ações do segundo tempo, mas faltava o gigante da colina acertar o último passe. Principalmente no lado direito, que o Mita errava tudo que é tipo de cruzamento. As melhores lances do Vasco foram na esquerda. O Vasco insistia, na verdade, chuveirinho para os dois lados, que na prática não dava nem tanta coisa. Fora um cruzamento do Pinto, que o Jets conseguiu ganhar pelo alto, cabeçou no contrapé do Matheus, mas a bola bateu no pé da trave e foi para fora. E
Eu já estava pensando que o jogo seria 0-0, mas em uma cobrança de falta, o Jair, que entrou no lugar do Zé Gabriel, se antecipou a zaga e a bola no ar completou de calcanhar, fazendo um golaço. Já aos 44, com 45 do segundo tempo. Foi uma boa atuação do Vasco, mas valeu pela garra, e tanto que o próprio Ramon Dias disse para a Sport TV, né, para o Premiere, que não estava satisfeito. Veja a mudança de mentalidade. Com o Maurício Barbieri, ele dizia que o time jogou bem até quando perdia. Até que eu não lembro que até naquela derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, o Barbieri disse que o time jogou bem. Só faltou ele plagiar o Abel Braga, que dizia que foi lindo ali. E você vê a mudança de mentalidade, uma coisa. É o que me faz eu estar apaixonado hoje pelo Ramon Dias. É um cara que sempre está procurando tirar o máximo, extrair o máximo dos seus jogadores, fazer os seus jogadores jogarem a um limite. Agora, eu acho que manter a escalação que foi contra o Curitiba foi um erro. Um campo pequeno lá do Independência e jogadores extremamente técnicos. O Payet, por exemplo, é um jogador extremamente técnico. E não é um campo que beneficia o cara que sai dominando a bola, faz bons lançamentos, distribui o jogo. Não é um tipo de jogo que beneficia o futebol do francês. E além disso, ele não está fisicamente ainda 100%. É um meia que faz o tipo de maestro, desfila no campo, mas para esse campo de Independência, Adora é bom para um tipo pelas características do Bahia. Talvez fosse melhor ele ter ficado no banco e ter entrado no decorrer da partida. Até que ele foi substituído, depois entrou o Serginho. Mas em termos de velocidade do jogo, também o Vasco parece ter esquecido que fez contra o Fluminense, que fez contra o Curitiba, que o time esqueceu de distribuir as jogadas, trocando lentamente, esperando o adversário ficar nervoso, com isso se abrir e chegar ao gol. Que eles ficam naquela de tem que definir agora. E a prática não dá mais resultado mesmo. Mas valeu pelo resultado, valeu pela, mais uma vez, a mudança de mentalidade do Ramon Dias. Ele deve dar puxão de orelha nos jogadores no vestiário. E tem que ser assim. Saímos da zona, agora, jogão, dá para relaxar? Não, não dá. Até porque uma derrota volta ao pesadelo de novo. Agora, manter esse elevador. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu 3 vezes seguidas. E olha o detalhe, se o Vasco vencer o Santos domingo lá na Vila Belmiro, vai a 29 pontos. Sendo que São Paulo tem um clássico, que teve também 29 pontos. Regional contra o Corinthians. Ainda não vi a tabela. Tem ainda o Cuiabá com 29 pontos e o Cruzeiro com 29 pontos. O Vasco vencendo o Santos e o
São Paulo perdendo, Cuiabá perdendo, Cruzeiro perdendo, Vasco passa esses três. Hoje o Vasco está na 15ª posição, pula para a 12ª zona da Sul-Americana. Isso porque vai estar com o mesmo número de pontos, porém o Vasco vai a 8 vitórias e o São Paulo e o Cruzeiro estão com, e o Cuiabá estão com 7 vitórias. Ou seja, é manter como fala, essa boa fase para arrancar. Agora você vê que poderia estar melhor, poderia, se o Vasco não tivesse ficado tanta corda com. Eu já falei, vou ficar descarranhado, que é o projeto. Eu já tinha treinador chamado Maurício Barbeiro. E, para concluir nossa análise, o volante, Juninho, o americano mineiro, disse para a Premier que há uma espécie de operação salva-Vasco dentro da CBF, dentro da arbitragem. Aonde ele estava, eu acho que ele mora em Marte, não deve ter noção das notícias que ocorrem, né? Quando a arbitragem anulou de forma irregular o golaço do Paulinho contra o Palmeiras. Fora os outros erros que prejudicaram o Vasco ao longo desses últimos anos, ao longo desse brasileiro. O Vasco caiu 5 vezes. Estou contando com a não subida de 2021. Estava essa tal operação lá, Salva Vasco responsável. Se eu fosse o departamento jurídico do Vasco, eu entraria com uma ação para que esse jogador prove a denúncia grave que fez. Ele precisa responder juridicamente a denúncia, entre aspas, que o cidadão fez. Porque se o hino de torcedor passional, é mais fácil para o torcedor falar uma besteira dessa. Como fala, serem respostas simples para coisas complexas. Agora, vindo de um jogador, se eu fosse ele, chamaria até, se ele fosse um cara extremamente profissional, se ele não fosse um cara limitado intelectualmente e futebolisticamente, teria dado um esporro no seu zagueiro que deu a cotovelada no Vicente. Então é isso, galera. O Vasco chega pela manhã no Rio de Janeiro, já treina visando o jogo de domingo lá em São Paulo, né? Mais precisamente Santos, na Vila Belmiro, contra o Santos, que o Vasco precisa, vamos dizer assim, dar uma revanche, já que o Santos venceu aqui em São Januário, aquele time treinado pelo Maurício Barbeiro, e vencer para compensar, precisa vencer lá em Santos, para ganhar ainda mais posição na tabela de classificação, e quem sabe, olha, que depois do Santos o Vasco recebe o São Paulo em São Januário, no dia 7, recebe em seguida o Fortaleza e tem um clássico, quem sabe o Vasco cheio de moral contra o Flamengo no dia 22 no Maracanã, com as torcidas divididas 50% ou 50%. Flamengo em crise, ainda com
Eles estão com dor com a derrota da Copa do Brasil. Imagina o Vasco ter... Veja esses jogos que eu citei. Se não é capaz, daqui a pouco os matemáticos acabaram sequer fazer matemática para a Libertadores ser viável para o Vasco. Até mais.